Olá, João. Boa noite. Tudo bem? Obrigado. Boa sexta-feira para você também. Olá, Nica. Tudo bem? Olá, de Luca. Como estamos por uma sexta-feira em que serão chamados à reflexão? Como estão todos por aí? Giane, bom te ver por aqui. Tudo bom, Giane? Opa, parabéns, João. Boa sorte aí. Renata, Patrícia, olá meninas, tudo bom? Olá Raquel, tudo jóia? Também tô com saudades de você, Giane. Um beijo grande, querida. Fabiana, que bom te ver por aqui, Fabiana. Beijo grande. Olá, Tainara, tudo jóia? Josi, que bom, Josi, você aqui também, que legal. Puxa, super bom ver vocês aqui, gurias. Oi, Elaine, minha mana querida. Tudo bom? Boa noite? Tudo jóia, mana? Que legal. Nossa, muito bom ver vocês aqui. Muito legal, fico feliz. Ainda mais uma sexta-feira, né? Que a gente tem tanta coisa para fazer, é happy hour e tudo mais. Legal vocês fazerem um happy hour aqui comigo. Pessoal, como eu já havia comentado na última live, antes da live eu vou trazer, enfim, um pouquinho de poesia para que a gente possa iniciar a nossa live já com os pensamentos. Estou aqui com a nova antologia poética de Vinícius de Moraes, o nosso poetinha maravilhoso. E eu vou ler aqui um poema dele que eu estava lendo essa tarde e eu achei bem legal para dividir com vocês esse poema. Esse poema foi escrito em 1956 e se chama Soneto do Corifeu. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão principalmente. Quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida, e seu luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar por perto uma mulher. Deve andar por perto uma mulher que é feita da música, luar e sentimento, que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Soneto do Corifeu, 1956, Vinícius de Moraes, está no livro A Nova Antologia Poética. Recomendo a todos, é muito legal. Estava lendo esta tarde aqui, me deliciando um pouquinho com o nosso poetinha Vinícius de Moraes. Ok? Vamos lá então, pessoal. Já demos o nosso tempinho para o pessoal chegar. Olá, Cris. Olá, Dani. Se para alguém que não dei oi ainda, que eu estava lendo a poesia, por favor, se comunique aqui que eu dou oi agora. Bom, vamos lá para a nossa live de hoje. A nossa live de hoje, pessoal, é o seguinte. Eu peguei uma célebre música que Elis Regina eternizou, né? Que é: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque... Enfim, e ela começa...
E qual que era a ideia, né, do Alô, Alô Marciano, que eu trouxe na chamada dessa live? É que nós temos que fazer contato com uma outra dimensão. Nós precisamos fazer contato com uma vida interior. Nós precisamos fazer contato com uma vida que ainda não vivemos. E a partir daí vem o restante da chamada da live, do texto da live, que é o chamado da vida para a existência. Bom, vamos entender isso aqui primeiro, pessoal, do que eu estou falando, né? O chamado da vida para a existência. O que isso quer dizer? Que viver a vida é diferente de existir na vida. Qual que é a diferença básica disso tudo que a gente fala? Bom, pessoal, primeiro, quando eu falo que eu vivo, eu vinculo muito a minha vida a uma questão meramente biológica. O que é o viver? Viver são as atividades diárias. Viver é eu acordar, eu dormir, eu me alimentar, eu trabalhar, eu estudar, são as coisas que são do meu cotidiano. E nem por isso elas são menos importantes, a ideia não é essa, só que existir fala do encaixe que cada um de nós deveria buscar no universo. O existir, ele fala de uma essência que cada um de nós possui e ela aflora no mundo. Existir significa eu achar o sentido da minha vida. O que é que eu vim fazer nesse mundo? Quais foram os potenciais que eu desenvolvi para que eu deixe algum tipo de legado? Ou seja, eu vou fazer parte da vida de alguém, eu vou sensibilizar alguém, eu vou fazer com que a minha vida e a vida dessa pessoa não sejam mais iguais a partir da minha convivência. Isso é a existência. É quando eu deixo a minha vida para passar a minha existência. Na chamada da live, eu trago uma frase do Mark Twain que é muito legal. Mark Twain diz que nós temos 2 dias que são os dias mais importantes da nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre o porquê. Por que eu nasci? Por que mesmo que eu vivo a vida que eu vivo? Por que mesmo que eu tenho os sofrimentos que eu tenho? Por que mesmo, ou seja, a vida passa a ter um sentido existencial na minha jornada, na minha evolução. E a partir daí, é claro, bom, desdobram-se em várias questões que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com vocês. Então, bom, dito isso, a gente já sabe qual que é a diferença entre viver e existir. Agora, pessoal, quando é que acontece o chamado? Quando é que a vida nos chama? Quando é que eu entendo que a minha vida precisa de algo mais? Bom, vamos entender então como é que é o chamado da vida. Quase sempre, o chamado da vida, ele parte de um erro. Ou seja, quando alguma coisa está num padrão de harmonia muito grande, as coisas estão muito bem estabelecidas, as coisas estão muito bem encaixadinhas, é muito perfeitinho o nosso mundo, a nossa vida, geralmente cometemos um erro e a partir desse erro nós iniciamos toda uma jornada existencial da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Acho que todos vocês aqui já devem ter visto algum filme, principalmente os filmes norte-americanos, que estão... O casal está num parque, ou geralmente é a mulher que está no parque com a criança, né? Tem uma questão de gênero aí. Geralmente é a mulher que está no parque com a criança e daqui a pouco essa mulher, ela vai atender o celular, ela vira para o lado alguma coisa e pronto, a criança desaparece. O que acontece a partir daí? Ela fica enlouquecida, buscando, querendo saber onde é que está a criança, o que aconteceu, não sei o quê.
essa criança quase sempre é raptada, tem alguma questão do passado dessa pessoa que ela tem que resgatar. Ou seja, ela cometeu um erro, ela foi displicente, ela não prestou atenção, os pais não deram, não ficaram de olho na criança para que ela não se ausentasse. E a partir daí começa toda uma epopeia, começa toda uma saga, uma via crucis, para que essa mãe, esse casal, esse pai, eles consigam achar a criança novamente. Aconteceu um erro e a partir desse erro, nós vamos mobilizar as nossas competências internas, as nossas competências emocionais para dar conta de achar essa criança que se perdeu, essa criança que foi roubada. Um outro exemplo clássico que a gente pode trazer também para exemplificar é o caso de Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva no paraíso, tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. E o que acontece? Chega a serpente e diz, ó Eva, vamos aqui nesse fruto. O que a Eva faz? Nhaque, ela morde o fruto da árvore proibida. O que acontece a partir? Então, o que acontece a partir do erro de Eva? Ela e Adão, obviamente, né? Eles são expulsos do paraíso. O que acontece a partir desse momento da expulsão? Há uma ruptura de um padrão de harmonia. Há uma ruptura de um padrão de normalidade. Aquilo que era cosmos, que era organização, vira caos. E caos, enfim, já trabalhei com vocês numa outra live aqui, era um Deus, e existe uma teoria do caos, e caos também a gente pode entender como uma ausência de significado. Ou seja, Eva e Adão vão ter que agora buscar os seus alimentos, Adão e Eva agora vão ter que cultivar algum tipo de hortaliça, de vegetais, para que eles consigam se alimentar. Ou seja, aquela questão que Deus proverá não acontece mais da forma como acontecia antigamente. Existia um antes e um depois. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a partir do momento que Eva e Adão são expulsos do paraíso, eles vão ter que, sim, fazer uma jornada mítica para conseguir sobreviver, para conseguir dar conta de tudo aquilo que eles precisam fazer agora em termos de subsistência. E é bom que... por que o chamado vem na nossa vida? Pessoal, o chamado ele acontece porque a nossa consciência ela precisa crescer. Eu fico muitas vezes num estágio da minha consciência que eu não consigo mais fazer nada daquilo ali. Vocês imaginem uma criança que ela está na primeira série. Ela é alfabetizada, ensino fundamental. Ela está na primeira série, ela é alfabetizada, e a partir daí ela tem que passar para a segunda série. Mas não, ela permanece na primeira série. E aí ela aprende tudo de novo, ou seja, não aprende mais nada, porque ela só vai repetir, e ela não vai conseguir ter nada de novo. Ou seja, não vai ter nenhum conteúdo que irá desafiá-la a aprender, a mobilizar seus recursos internos, a colocar sua criatividade em jogo. Nada disso acontece. Ou seja, ela vai ficar numa relação cíclica que ela não sai do lugar. Ora, como é que a gente percebe isso? Quando a gente começa a patinar na vida. Ou seja, a gente não sai do lugar. Bom, se a consciência precisa crescer, é porque a nossa vida, muitas vezes, ela sofre com algum tipo de sufocamento. A minha vida fica sufocada. Eu começo a olhar para o lado e começo a não achar mais graça. Eu começo a perceber que as minhas relações são existe uma mecanicidade relacional. As minhas relações o meu olho não brilha mais quando eu estou nesse tipo de relação. O que acontece a partir daí, então? Acontece que eu preciso, sim, buscar essa nova consciência, e essa nova consciência ela é feita por um chamado. E por que ela é feita por um chamado? Porque nós temos uma tendência muito grande ao comodismo. A gente tende a acomodar. Por quê?
Porque eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei como é que isso vai se dar, eu não sei como é que... Ou seja, então, a nova consciência, ela necessariamente, ela vai precisar com que eu acesse as minhas sombras, eu acesse o meu lado obscuro. Eu tenho que fazer a descida aos infernos, eu tenho que fazer a descida ao mundo de Hades. Eu tenho que, em alguma medida, matar o meu eu animal, aquele eu animalizado. Porque é justamente esse eu animalizado que não me deixa crescer. E é justamente essa relação que, quando eu tenho medo, eu acabo me sujeitando à sombra. Eu acabo dando mais valor ao medo do que propriamente essa nova consciência. Pessoal, a nova consciência, ela só aparece quando existe algum tipo de sofrimento que mobiliza a minha psique para que ela consiga sair do lugar. É uma pena porque a gente pode acessar esse nível de consciência de duas formas, pela dor ou pelo amor. Geralmente a gente acessa pela dor. E é interessante a gente falar também o que é essa nova consciência que vai surgir. Essa nova consciência é justamente a consciência que vai me dar uma nova identidade. Ou seja, aquele Hélio velho, ele tem que dar espaço para o Hélio novo. Aquele Hélio que está enraizado lá no passado, ele tem que alçar voos mais altos e conseguir sair dessa relação do passado. Ou seja, muitas vezes a gente fica fixado em algumas relações do passado porque eu não consigo ver possibilidades outras que não sejam aquela do meu passado. E o que o passado gera, pessoal? O passado, muitas vezes, ele gera algum tipo de dor, ele gera algum tipo de sofrimento, e esse passado que gera dor e sofrimento, ele não gera uma nova consciência. Esse passado que gera dor e sofrimento, ele me gera um trauma. E é até interessante que no trauma eu não quero nem falar disso, eu não quero nem pensar nisso, eu não quero nem tocar nesse assunto. Ora, pessoal, pensem comigo. Olha só. O que acontece com uma nova consciência? Lembra que eu falei que um dos motivos pelos quais a nova consciência precisa surgir é porque senão eu fico andando em círculos na minha vida. Eu patino e não saio do lugar. Beleza? Até aí tudo certo? Pois então, é justamente essa relação da nova consciência que ela vai fazer com que eu não passe mais pelo mesmo lugar, eu não coabite o mesmo estágio da minha consciência. Porque aqui eu já aprendi tudo o que eu precisava. Nesse nível de consciência eu estou completamente acomodado. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar o salto e elevar para um outro nível da minha consciência. Ora, pessoal, para eu fazer isso, eu não tenho como fazer isso se eu ficar apenas no trauma. O trauma vai me colocar sempre aonde? No meu passado, num ponto de fixação. E essa dinâmica, ela não altera. Ela só altera quando eu tenho a ruptura que eu consigo, de fato, acessar esse outro nível da minha consciência. E o que vem junto, pessoal, com essa nova consciência? Você sabe, você lembra aquela coisa do pague 1, leve 2 que tem no supermercado muitas vezes? O que acontece, pessoal, com essa nova consciência? O que se instala na nossa vida quando essa nova consciência surge, quando esse chamado também surge? O que vem junto? O que é vinculado ao chamado? É vinculado a essa nova consciência. O que vem junto? Me contem. O que vem junto com o chamado, com a nova consciência, com esse novo acesso, esse outro patamar? O que vem junto? Me contem. Quero saber. Se instala o desconhecido? Antes do desconhecido, Cris, antes se instala uma coisa. Nós iremos acessar o desconhecido.
Distraí-me com a pergunta. O que vem junto, João? O que vem junto com a nova consciência? O que vem junto com esse novo patamar? Responsabilidade. Isso, Josi, se a gente conseguir passar por algumas fases que eu já vou falar. Mas isso também acontece, Josi. O peso de não ter feito antes também, Renata. Também, isso, digamos assim, é um feedback da tua consciência, né? Mas o que mais, pessoal? O que vem antes? Liberdade. A liberdade vai ser, Andréia, o processo todo, se eu conseguir passar por tudo isso, eu vou ter liberdade. Medo. Antes do medo tem algo que acontece. Insegurança, antes, pessoal, é antes disso. Isso vai acontecer depois. Culpa, isso é depois. Medo, Gisele, isso é depois. Quem somos afinal? Isso é uma pergunta, João, mais para frente. Ou que antecede a relação da consciência. Pessoal, o que se instala quando aquela mãe, que eu dei o exemplo aqui, o que se instala quando ela procura a criança no parque e ela não acha mais? O que se instala a partir dali? A dor, o sofrimento, o medo, a angústia, a ansiedade, tudo bem. Mas se instala, pessoal, uma crise. Ou seja, nós entramos em crise quando somos chamados pela vida. E por que nós entramos em crise? O que significa crise? A crise, pessoal, ela se instala porque eu vou ter uma quebra de barreiras. A crise se instala porque eu vou ter que fazer uma ruptura com o passado para acessar o presente, para acessar o novo, para acessar o desconhecido. A crise se instala porque muitas vezes essa nova consciência só vai ter algum tipo de espaço num período, num plano, num terreno que ainda não foi fecundado. Eu preciso romper com as relações viciadas do passado para que eu consiga entrar numa mente, num psiquismo virginal. Ou seja, ele ainda está intacto e está esperando para que eu fecunde aquela nova consciência. E isso, pessoal, é uma crise gigantesca. Por quê? O que mais nos assusta numa crise é eu fazer perguntas e não ter as respostas. Por que eu faço perguntas numa crise e muitas vezes as respostas não vêm? Por que eu questiono a vida e a vida não me responde? Por que muitas vezes eu pergunto e eu não acho uma resposta para esse meu questionamento? Por quê? Por que a crise traz essas perguntas sem respostas? Por quê? Me contem. O que acontece nesse momento da nossa vida? O que acontece? Me contem. O que acontece nesse momento? Por quê? Há uma grande escuridão? Simbolicamente, isso também acontece com o desconhecido, Cris. Boa. O que acontece, pessoal? Me contem, quero saber de vocês. Por que eu pergunto e não acho respostas? Por que quando uma crise se instala, com certeza há uma paralisação, com certeza, Nica. A pessoa está impotente, com certeza, João. Tudo que vocês estão respondendo, pessoal, é claro que faz muito sentido. É claro que todas as respostas, você não tem mais referência que tinha exatamente isso, Dani. Pessoal, eu pergunto e eu não obtenho respostas por quê? Porque a lente, o olhar que eu tenho para a vida ainda é do passado, ainda é do Hélio velho, ainda é de algo que
eu não consegui romper aquele padrão, e eu vou perguntar, e a vida não vai me responder. Por quê? Porque eu tenho que ajustar minha lente e agora adequar as novas perguntas. Muitas vezes, pessoal, a gente pergunta, poxa, por que esse sofrimento está acontecendo comigo? Pessoal, a gente tem muitas vezes uma tendência a achar que o sofrimento é algo só ruim. Ninguém quer sofrer, me livra do sofrimento, nossa, não quero nem saber do sofrimento. Pessoal, o sofrimento, ele também é um chamado que a vida nos faz para que eu consiga perceber algumas coisas do meu passado que eu deixei para trás e agora eu vou ter que voltar para refazer. É como se a minha teia, a minha rede de proteção, ela simplesmente não me sustentou mais. E eu tenho que voltar lá no meu passado, não me fazer de vítima. Voltar no passado não quer dizer que eu tenha que acessar, nossa, pronto, agora achei o culpado. O culpado de eu ser quem é o meu pai, é a minha mãe, é minhas irmãs, é o meu tio, é a minha tia, é o meu cachorro, é a minha galinha. Não, não é isso, pessoal. Eu tenho que voltar no meu passado, para quê? Para que eu possa entender que aquele sofrimento, aquela janela que eu deixei aberta lá no meu passado e que eu fui driblando daqui, empurrando dali, dando um drible para lá e para cá, e eu fui passando, só que eu fui arrastando aquela debilidade, aquela deficiência, aquela minha dificuldade, ou seja, a minha tomada de consciência, ela foi sendo protelada, até que chega um determinado momento que quando a crise se instala, o chamado vem, não tem volta. Nós temos que voltar e a gente tem que refazer, sabe por quê? Porque essa é a única forma que eu tenho de, perante a crise, eu tenho duas possibilidades. E somente duas, não mais que duas, pessoal. Eu só tenho a possibilidade de, na crise, eu paralisar, como a Anica acaba de falar agora, ou na crise eu tenho o quê? Eu volto lá atrás, eu vejo quais foram as brechas afetivas, emocionais da minha vida que eu deixei, fecho, e a partir daí, a crise, ela me torna uma pessoa mais madura. Eu tenho maturidade para lidar com a crise. Quando eu tenho maturidade para lidar com a crise, eu avanço, eu aprendo. E a partir daí, aquela nova consciência que antes não me respondia mais nada, agora eu começo a achar as minhas respostas dentro daquela nova consciência. Quer ver como é que isso funciona, pessoal? Muitas vezes a gente diz assim, caramba, olha, o que eu passei para chegar até aqui foi punk, foi difícil pra caramba. Mas olha só, se eu parar para pensar e se eu começar a refletir, o preço que eu paguei, olha, eu acho que valeria a pena, eu acho que eu faria de novo. Sabe por quê? O ganho que eu tive de maturidade, de aprendizagem, de manejo emocional com a vida, ele é justamente aquilo que vai me dar o quê? Ele vai me dar essa nova consciência, e essa nova consciência, ela vai fechar as portas, as brechas que eu deixei lá atrás abertas. Pessoal, muitas vezes a depressão se instala porque eu deixei para trás alguns processos identitários da minha personalidade. Eu vou repetir. Muitas vezes a depressão se instala na nossa vida porque eu deixei para trás processos identitários da minha personalidade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quero dizer o seguinte, que muitas vezes eu vou esquecendo de mim, vou esquecendo de mim, vou esquecendo de mim. Muitas vezes eu fico em relações circulares. Muitas vezes eu fico no mesmo nível, eu fico rodando no mesmo nível da minha consciência. Eu não acesso outro nível da minha consciência. A minha identidade fica completamente estagnada nesse plano. O que acontece a partir de então?
A vida tenta chamar de uma vez, a vida chama de outra vez, a vida, mas vem cá, ó, vem comigo, presta atenção aqui. E a gente não quer romper, a gente não quer partir para o novo, a gente tem medo. A crise, quando se instala, uma das possibilidades é que eu fique paralisado, eu fique atônito, eu não consigo nada daquilo. Mas a mesma crise também pode ser um grande desafio. O chamado da vida, ele não necessariamente é algo ruim. Pessoal, lembra o exemplo que eu dei da criança? Ela estava na primeira série, ela tem que passar para a segunda série. Ela não pode mais ficar repetindo conteúdos. E a vida faz isso com a gente. A vida diz assim, malandro, agora não dá mais aqui. Agora, vamos pro degrau de cima. Só que a gente muitas vezes não quer. A gente teima insistentemente em ficar no mesmo lugar. E aí não tem volta, pessoal. A vida vem. E quando a vida vem, digamos assim, ela torce um pouquinho mais, ela aperta o parafuso da nossa existência. E aquilo que era vida passa a ser existência. Ou seja, a gente só consegue crescer verdadeiramente quando eu acesso esse outro nível da minha consciência. Se não, pessoal, o que eu vou fazer mesmo? Eu não tenho como fazer. E eu vou usar uma metáfora aqui para dizer como é que isso muitas vezes acontece. Eu vou usar a metáfora da fruta, né? Pessoal, existem pessoas, seres humanos, homens, mulheres, enfim, existem seres humanos e pessoas que passam do estágio verde, não para o estágio maduro da existência, não. Eles simplesmente, pessoal, apodrecem no pé. Exatamente isso. Existem seres humanos que ficam tão enraizados, ficam tão presos, não querem soltar aquela fase da existência, aquele estágio da vida, não querem soltar de forma nenhuma, ficam presos ali de tal forma que o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, eles amadurecem, tipo assim, vamos lá, tem que sair do galho. Você não pode mais ficar nessa relação. Você está numa relação predatória. Essa relação é a relação que você sempre se diminui, é desvalorizado. Você não tem espaço nessa relação. E a pessoa fica, até que ela apodrece e cai. Ou seja, ela ficou tão presa no passado, ela ficou tão presa num medo, ela ficou tão presa numa crise que paralisou. Ou seja, como se a existência dessa pessoa não tivesse completado o seu ciclo. A vida a vida, pessoal, ela precisa ser vivida na sua existência. Do contrário, a gente vai ficar que nem essa metáfora aqui da fruta, que ela fica verde, apodrece no pé. E é interessante que a gente pare para pensar, né? Qual é o nosso estágio de vida hoje? Qual é o seu estágio de vida hoje? Qual é o seu estágio? Pessoal, será que a nossa vida é só isso mesmo que a gente está vivendo hoje? Será? Será que minha vida é acordar, levantar, trabalhar, comer, dormir, acordar, levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar? Qual que é? Qual que é o seu estágio de vida hoje? Seja sincero com você, não é comigo, não é com ninguém. Seja sincero com você. Preste atenção que a vida pode estar te chamando em vários momentos. A vida, pessoal, ela nos chama invariavelmente. Poxa, Hélio, então, vamos lá, se a vida nos chama, por que mesmo então que a gente não consegue, muitas vezes, acessar os chamados da vida? E aqui, pessoal, vão 3 fases. Pessoal, claro, são 3 fases meramente didáticas, porque é muito mais que isso.
A vida é muito mais que isso. O chamado da vida é gigantescamente maior do que eu vou falar aqui agora. Mas eu vou apenas didaticamente mostrar para vocês como é que funciona o chamado. Pessoal, a primeira questão do chamado é quando eu descubro. O que eu descubro? Eu descubro que pelo meu erro, olha que eu já falei do erro, o erro é a porta de entrada do chamado da vida. É quando pelo meu erro eu descubro que eu deixei alguma coisa para trás na minha vida. O meu erro permite desculpa, o meu erro permite com que eu acesse uma parte da minha vida que até então eu nem sabia que existia. Porque eu fui esquecendo, fui deixando para trás, fui empurrando com a barriga. Então, a primeira fase do chamado é a descoberta. Opa, tem alguma coisa aqui, vamos ver como é que é. A segunda fase, pessoal, é a fase, digamos assim, que a chapa esquenta. São os perigos que eu vou enfrentar com essa descoberta. Quais são os perigos de uma nova descoberta? Imaginem vocês perceberem que aquilo que vocês pensavam da vida, aquilo que vocês acreditavam de uma relação, aquilo que era era uma verdade absoluta de vocês, que vocês alicerçaram os pilares da vida de vocês dentro dessa verdade. E a partir desse momento, essa verdade não existe mais. Olha o perigo que a gente corre de descobrir uma outra verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Certa vez eu fiz um estudo de caso com Mary Jane. E Mary Jane chegou para mim na terapia falando que o problema dela, o problema que a trouxe na terapia era a relação do pai. O pai era um déspota, o pai era um tirano, o pai não deixava ela fazer absolutamente nada, era um pai castrador, era um pai que em quaisquer movimentos que ela venha fazer, o pai sempre indicava que tinha alguma coisa errada, o pai batia nela quando criança, o pai batia nela quando adolescente. Na vida adulta, o pai ainda deu uns safanões nela, e ela veio com toda essa raiva, veio com todo esse desabafo, veio com toda essa angústia. E é claro, pessoal, que eu, enquanto psicólogo, eu acolhi, enfim, eu maternei essa pessoa, fiz uma maternagem com ela, eu dei colo. E a partir daí ela começou a se estruturar e tudo mais. Eu percebi, bom, agora está na hora, dela descobrir, ou dela pelo menos se questionar algumas coisas em relação a essas relações que ela está vivendo. E eu chego para ela e digo, então olha só, que interessante, né? O teu pai te batia, o teu pai isso, o teu pai aquilo, o teu pai aquilo. Mas olha só, e a sua mãe? Onde estava a sua mãe nessa história? Nossa, quando eu pergunto isso, ela simplesmente começa a chorar. Ela cai em si. E ela começa a perceber que a mãe, que era a única que poderia protegê-la, porque ela era uma criança, a mãe era extremamente vaidosa, a mãe era extremamente narcisista, a mãe fazia, o pai sustentava e a mãe se vendia para o pai. Ou seja, ela começa a verdade dela começa a ficar em um perigo extremo. Nossa, e agora como é que eu vou viver com isso? Olha o perigo que tem aí. Afinal de contas, eu vou ter que me aproximar, eu vou ter que, digamos assim, perceber que o meu pai não era tão ruim assim. Eu vou perceber que a imagem que eu construí do meu pai, ela tem um pouco também da minha mãe. Ou seja, a minha mãe também era tirana quando ela fazia vista grossa e não me ajudava com meu pai. E o meu pai, ainda que seja tosco, rude, agressivo, ele se importava comigo. Porque a partir dela eu comecei, mas o meu pai fez isso para mim. O meu pai fazia aquilo para mim. Ou seja, ela começou o quê? A encarar uma
outra verdade da vida dela. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque ela simplesmente perdeu a ancoragem. Perdeu. Ficou à deriva. Nossa, e agora? Para onde é que eu vou? Se a minha mãe, que era quem eu achava que me acolhia e tudo mais, ela simplesmente se omitiu sempre, o que eu faço agora da minha vida? Nossa, não tem como lidar, muito difícil isso. Ou seja, pessoal, sempre existe um perigo ao longo da nossa jornada. E esse perigo é justamente o quê? A possibilidade que eu tenho de enfrentar uma verdade que eu criei na minha vida para sustentar o meu posicionamento, para sustentar aquilo que eu acreditava, para sustentar uma verdade minha. E aí é muito sensível essa relação. Por que ela se torna sensível? Porque esse perigo, ele faz com que eu tenha que repensar uma série de elementos, uma série de comportamentos, uma série de conteúdos que eu construí na minha vida. Ou seja, o perigo faz com que eu desconstrua parte da minha identidade. Nossa, isso é muito sensível, isso é muito difícil. Por quê? Porque esse perigo, que antes eu tinha certo como era um foco, como era uma pessoa, como era uma situação, não é. Ou seja, eu estou brigando, eu estou com um conflito fora daquele que é o conflito real. E agora como é que eu faço? Esses são os perigos que a gente começa a entender quando eu descubro o chamado da minha existência. Bom, descoberta, perigo. O próximo agora são as provas. São as provas que eu vou ter que enfrentar a partir desses perigos. Pessoal, se a gente parar para pensar em toda a jornada do herói, em todos os mitos, todos os contos de fadas, eles sempre trazem um caminho, eles sempre trazem algo que durante o caminho, o herói ou a heroína, eles vão angariando, eles vão vai lhe sendo ofertadas peças mágicas, armas mágicas, sempre acontece alguma coisa para que o nosso herói consiga vencer, consiga enfrentar esses perigos. Tem um livro muito interessante que eu gosto de indicar, se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula da verdade. Pessoal, esse livro é um livro bem simples, é bem gostoso de ler, uma historinha. Eu vou contar aqui parte, né, do livro para vocês. É a história de um cavaleiro que ele tinha nobres objetivos, ele tinha que salvar donzelas, matar dragões, estar sempre a serviço do rei, e por isso ele nunca tirava a armadura, ele ficava 24 horas por dia a serviço do rei, e ele nunca tirava a armadura, porque afinal de contas o rei poderia chamar, e ele tinha que estar à disposição. Só que chega um determinado momento que o filho dele pergunta para a mãe: mãe, onde está o papai? E a mãe dele: olha, teu pai é esse aqui. Ela coloca uma foto em cima da mesa e diz: esse aqui é o seu pai, porque aquele ali que é o cavaleiro, ele não consegue mais tirar a armadura. O cavaleiro: não, como é que eu não consigo tirar a armadura? Claro que eu consigo tirar a minha armadura. Ele vai tentar tirar a armadura e não consegue. Olha aí o erro, olha o desespero. O que ele faz então? Ele fica ou seja, aconteceu o chamado. Ele foi tão negligente com ele foi tão negligente com a família dele, ele cometeu um erro em não tirar a armadura, que a partir de agora ele foi chamado para a sua aventura pessoal. E o que ele faz? Ele começa, primeiro, quem é que vai ajudá-lo nas provas todas que o cavaleiro tem que fazer? A Rebeca, que é uma pomba, e um esquilo. Exatamente. A pomba e o esquilo vão ajudá-lo na sua jornada. Por que eu digo isso, pessoal?
Porque para todo cavaleiro, para todo mito, para todo herói, para toda heroína, eles começam ao longo do caminho, ele encontra um velhinho, e esse velhinho, ele ajuda esse velhinho, e esse velhinho dá uma capa mágica, que dá a ele, dá à heroína, o poder da invisibilidade. Ou seja, o que são esses perigos? Quem são essas pessoas que nos ajudam na nossa jornada? Quem são essas pessoas que nos auxiliam para que a gente consiga cumprir todo o ritual do chamado e chegar do outro lado? Quando a gente começa a aceitar o chamado, quando a gente começa a perceber que o perigo maior é interno e a gente começa a trabalhar isso internamente, pessoal, aquele velhinho que deu para ele a capa da invisibilidade era um traço da nossa personalidade que nós, simbolicamente, fomos recrutando e colocando internamente, novamente, no nosso caminho, no nosso interior. Parem para pensar que todo o percurso, toda a jornada do herói ou da heroína, eles sempre vão no caminho, eles vão buscando armas mágicas, eles encontram poções, eles encontram algum tipo de planta, ou seja, essa é a jornada, né, que cada um de nós precisa internalizar para que a gente possa enfrentar esses perigos. Tanto é assim que quando Hércules vai para a sua jornada, quando ele chega para enfrentar, ele fez 12 trabalhos, quando ele chega para enfrentar o seu último trabalho, ele está armado até os dentes, ele está completamente imbuído de coragem, ou seja, ele foi pegando pelo caminho todos aqueles elementos que em alguma medida ele deixou para trás. Ou seja, ele foi se constituindo de uma força interna para que ele pudesse passar enfrentar os perigos e fazer todas as provas. Pessoal, a partir daí o que acontece? Eu já fiz, vamos lá, primeiro, a descoberta, o chamado, depois do chamado tem a descoberta, depois tem o perigo, agora vem as provas. Que provas são essas, pessoal? Essas provas se referem justamente ao novo nível de consciência que eu vou precisar acessar. É justamente esse novo nível da minha consciência que eu vou precisar passar pelas provas para conseguir. Por exemplo, qual foi a prova? Na semana passada nós falamos sobre o fio de Ariadne. Qual foi a prova que Teseu teve que passar para conseguir sair do labirinto? Qual foi a prova? Qual foi a arma mágica que ele ganhou? Pessoal, a prova era ele conseguir, né, entrar no labirinto e voltar vivo. Essa era a grande prova. A grande prova era ele matar o Minotauro, não só o Minotauro animal, mas o animal interno dele, o seu eu animal. Ele mata o Minotauro externo, mas não mata o Minotauro interno. A arma mágica era o quê? Era o fio de lã, era o novelo de ouro, como a Nika coloca aqui. Então, quando ele chega para enfrentar o Minotauro, ele já tem o quê? O fio da Ariadne representava o quê? A alma da Ariadne. Representava o quê? A consciência. Lembra a Ariadne? Aquela que era nobre, aquela que era a alma. Ela sabia os labirintos da personalidade, do psiquismo humano. Ela foi o condutor dele. Ela foi a arma mágica que ele tinha. E ele consegue fazer a prova e sair do outro lado. Ele volta, ele sai do labirinto com o Minotauro, consegue matar o Minotauro. E agora, pessoal, depois da prova, né, depois que eu passo na prova, o que acontece? Aí, pessoal, vem o que a gente chama de renascimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu recebi o chamado, descobri que eu precisava acessar um novo nível de consciência. Isso me deu um medo danado, porque eram perigos
que eu achei que eu não tivesse preparo, mas ao longo da minha jornada eu fui enfrentando esses perigos, eu passei por provas e agora eu chego no renascimento, que é a última etapa do chamado. Ou seja, o que significa o renascimento? Significa, pessoal, que eu coloquei luz na minha escuridão. Significa que eu acessei esse outro nível da minha consciência. O que o Jung falava, né? Do opus et naturae. O homem fazer a obra da sua natureza. Ninguém fez a obra da minha natureza. Foi eu quem fiz a obra da minha natureza. Foi eu quem decidi buscar essa nova consciência. Fui eu quem enfrentei os perigos. Foi eu quem fiz as provas. Fui eu. E a partir daí, é claro, nós temos uma condição muito melhor do que de conseguirmos agora, nesse novo nível da consciência, nos estabelecermos. E a partir daí, pessoal, a vida passa a ser existência. Ou seja, eu consegui fazer tudo aquilo que a minha natureza esperava de mim. E quando eu faço isso, eu estou muito mais preparado para as próximas crises, eu estou muito mais preparado para enfrentar as relações de dependência que muitas vezes a gente cria. Pessoal, uma das questões que muitas vezes nós somos chamados é porque nós somos dependentes de outras pessoas. Dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente, dependentes espiritualmente, dependentes afetivamente. Ou seja, essas relações de dependência, sejam dependências de filhos, de casamento, de trabalho, de pais, enfim, de afetos, elas são um chamado também. Por que elas nos chamam? Porque ali existe um ponto, ali existe uma configuração subjetiva da minha personalidade que eu preciso alçá-la num outro nível. Eu não posso ficar mais fazendo as coisas que eu fazia. Não posso. Porque senão, pessoal, eu não evoluo. Eu não cresço, eu não amadureço. Eu não me desenvolvo. Imagine vocês ficar fazendo sempre a mesma coisa. Não. Ou seja, a vida é muito maior que isso, né? E é legal da gente pensar, por que mesmo que eu faço as coisas que eu faço? Quais foram os chamados que a vida me deu e que eu neguei? Quais foram? Quais foram os chamados? Quais foram os chamados que estão assim, ó, toque, 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 batendo na tua porta e você não abre? Quais são? Quais são os chamados? Pessoal, a vida nos chama 24 horas. A vida nos chama a sermos pessoas melhores. A gente tem eleições agora. Quem sabe a gente faz um chamado crítico para votar melhor, para escolhermos melhores nossos representantes. Quem sabe a gente faz isso? Quem sabe a gente tem um chamado para além das convenções sociais. Quem sabe a vida nos chama para que a gente realmente busque a nossa essência, busque sermos quem realmente somos. Ou seja, enquanto eu tiver um sufocamento da minha consciência, eu não vou conseguir sair dessa relação. Não. Pessoal, o chamado só acontece por uma questão de necessidade. Nós necessitamos crescer, nós necessitamos evoluir. É uma necessidade do ser humano. Bom, o que fica disso? Como é que a gente pode entender isso, essa questão do chamado, como uma questão positiva na vida? Pessoal, o chamado, ele também é uma dádiva. O chamado é um merecimento que cada um de nós construiu ao longo da sua vida. Deixa eu explicar melhor essa outra possibilidade de entender o chamado. Pessoal, imagine vocês, eu estou numa empresa, eu
eu desenvolvi tudo o que eu precisava desenvolver naquele cargo, eu sou um colaborador, um servidor, um empregado exemplar, eu entrego as coisas que me pedem, eu faço além daquilo que me pedem. Pessoal, eu não posso ser chamado para um outro nível gerencial, eu não posso ser chamado para ocupar uma outra esfera dentro da hierarquia da empresa, e esse chamado também não vou ter novos desafios, eu não vou ter perigos, eu não vou ter provas para enfrentar, não vai ser algo de uma nova realidade na minha vida. Só que a gente sempre atrela o chamado ao sofrimento. Pessoal, o chamado, ele não é bom nem ruim em si mesmo. Não é. O que vai dar a qualidade de ser bom ou ruim? O que vai elaborar subjetivamente essa relação do chamado, seja boa ou seja ruim? O que vai dizer se é bom ou ruim é a minha subjetividade, a forma como eu vejo o chamado, a forma como eu vejo os perigos, a forma como eu vejo... Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu quando eu estava na quinta série. Eu lembro que na quinta série eu tinha um professor de filosofia, que o nome dele era Charles Darwin da Silva, professor Charles. O professor Charles era uma figura, assim, né? Eu lembro que uma vez ele chegou para nós em sala de aula, mas olha só, vou dar filosofia para vocês, mas eu não sei o que você... Filosofia, vocês não sabem nada, vocês não... Olha, quem terminar aqui a oitava série, quem terminar o primeiro grau aqui está feliz. Olha, eu digo mais, os meninos aqui vão ser taxistas e as meninas vão ser no máximo caixa de supermercado. Porque filosofia é para 1 ou 2. Nossa Senhora! Quando esse cara fala que é para 1 ou 2, eu vou, então é para mim. Então eu sou 1 ou 2 desses que vai saber filosofia. Eu sou 1 ou 2 desses que vai. E eu lembro que na quinta série ele deu, enfim, era fragmentos do Banquete de Platão e da República. Nossa, mas eu li aquele livro, não entendia nada, mas estava lendo 200 vezes até que eu entendi. Até que eu entendi o que era o mito da caverna, até que eu entendi qual eram os diálogos de Platão, até que eu entendi o que era o banquete, né? Realmente é um horror, Josi, um professor fazer isso. Mas, de novo, o que ele fez ali? Como é que eu elaborei aquilo? Ele me desafiou. Ou seja, eu topei o chamado. Eu topei o desafio. Ou seja, aquele chamado fez com que... Como assim ele vai dizer que eu não sei? Como assim? Não existe isso. Eu vou sim fazer. Eu vou mostrar para ele. Bom, pessoal, eu não participava da aula. Eu discutia a aula inteira. Monopolizava a aula inteira com o professor Charles. Até que chegou um momento ele falou, tá, vem cá, desculpa aí, foi mal, não, foi mal, vai pedir desculpa pra turma. Enfim, só para dizer que o chamado, muitas vezes, pessoal, ele não é algo ruim, nem algo temeroso, que a gente deveria ficar completamente assustado e horrorizado. De novo, isso vai da forma como eu elaboro, como eu construo, quais são os sentidos subjetivos que estão envolvidos nesse chamado. Porque aquilo que para mim pode parecer um grande dragão, é justamente esse dragão que precisa do enfrentamento. É justamente as dificuldades que nos fazem crescer. Nesse livro, né, que eu comentei com vocês um tempinho atrás, O Cavaleiro Preso na Armadura, tem um determinado momento que o cavaleiro chega para enfrentar o dragão do medo e da insegurança. Pessoal, vejam que nome legal, né? Dragão do medo e da insegurança. E o dragão olha para ele, cavaleiro, você aqui, o que você quer? Aí o cavaleiro, pois é, né? O senhor está atrapalhando a minha passagem que eu queria passar. Aí o dragão, você queria passar, cavaleiro? Pois então venha. E o cavaleiro, me dei bem, né? Não vou nem precisar enfrentar o dragão do medo e da insegurança. Ele é meu amigo. Pois é, então. Quando o dragão se aproxima... Quando o cavaleiro se aproxima, o dragão dá uma cusparada de fogo, ele sai todo queimado, todo chamuscado, todo... E aí a Rebeca, que é a pomba que está com ele, vai em frente de novo o dragão. Ele falou, você tá louca? Olha o tamanho do dragão do medo e da insegurança, ele vai me
cuspir fogo de novo. E a Rebeca diz, vai lá uma vez, agora você consegue. E ele vai de novo e adivinha o dragão. Ah, cavaleiro, você aqui de novo e que posso ajudá-lo? Aí o cavaleiro, eu queria passar. Ah, você, então venha, cavaleiro. Nossa, quando o cavaleiro vai, mais um fogaréu na bunda dele, sai com a bunda toda queimada, sai todo chamuscado. E ele diz, nossa, onde é que está Merlin agora para me ajudar? Merlin era um mago que, enfim, dava algumas dicas para ele ao longo do caminho, do trajeto dele. Onde está Merlin agora? E a Rebeca, Merlin está numa conferência de sábios, de magos, nem pode lhe ajudar agora. Agora, você lembra o que Merlin falou para você? Como é que você conseguiria derrotar o dragão do medo e da insegurança? Aí o cavaleiro todo chamuscado, que nada, ele falou que o autoconhecimento, isso é uma balela, isso é psicologia de almanaque, Merlin tinha que estar aqui, ele é que tinha que enfrentar o dragão no meu lugar, e piriri parará. Ou seja, o cavaleiro ainda alimenta o dragão do medo e da insegurança. Pessoal, o dragão do medo e da insegurança somos nós que alimentamos. Quando a gente nega um desafio, quando a gente se sente menor. Pessoal, nada na vida acontece por acaso. Nada. Se eu estou hoje onde eu estou, é porque eu preciso estar aqui. Se eu tenho a família que eu tenho, é porque eu preciso dessa família. Se eu tenho os amigos que eu tenho, é porque eu preciso. Isso em nenhum momento é uma relação adaptativa, nem de acomodação, não. Mas eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Até que chega um determinado momento que o dragão... Não, eu não vou contar o fim da história não para vocês. Eu vou deixar o suspense no ar. Quem quiser, me pede o livro que eu passo o livro para vocês. Mas enfim, o dragão do medo e da insegurança, ele é alimentado pela cagonice, exatamente, pela cagonice do cavaleiro. Pessoal, o chamado ele vem para todo mundo. Cabe a nós aceitá-lo ou não. Cabe a nós fazermos do chamado um processo e uma construção subjetiva para o meu crescimento, ou para que eu me acovarde, ou para que eu fique reclamando da vida, ou para que eu ache aquilo ali algo gigantesco e muito maior que eu. Se eu achar que o dragão do medo e da insegurança é capaz de me queimar, eu vou ser queimado. Se eu achar que eu posso enfrentar o dragão do medo e da insegurança, eu posso enfrentá-lo. Pessoal, é muito mais uma disposição, é muito mais a gente dar sentido para as coisas. De novo, o que eu falei da existência no início da nossa live? Viver é diferente de existir. Existir é eu achar o meu lugar no mundo. É eu fazer, fazer com que os meus olhos brilhem naquilo que eu preciso. Ou seja, existe uma disposição interna apta, receptiva ao desafio, ao novo enfrentamento, à jornada. Só que, é claro, se eu ficar achando que não dá bom, aí não dá mesmo. Aí não tenho o que fazer. Agora, se eu começo a recrutar, a mobilizar os meus referenciais internos, se eu começo a dizer, não, parei, pô, que história é essa, né? Que história é essa, professor Charles Darwin? Quem é que filosofia para um, dois ou três? Então eu sou um deles. Então vamos lá, quero ver como é que vai ser aqui agora. Muitas vezes, pessoal, os desafios vêm, o chamado vem, justamente porque eu mereço passar de um nível para o outro. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Ou seja, a transitoriedade da minha consciência faz com que eu acesse outro patamar, outro nível. Ah, mas tudo bem, Hélio, não adianta, eu não quero isso aí para mim, tá tudo certo e tal, então pronto. Ok, beleza. Você vai ser aquela fruta que vai ficar verde, vai amadurecer e vai apodrecer no galho. Para finalizar aqui, pessoal, certa vez eu fazia terapia com Mary Jane e ela topou fazer um estudo de caso, só que lá pelas tantas ela simplesmente desapareceu da terapia. Não vinha mais, não sei o que, eu ligava, não respondia, mandava recado, eu falei, poxa, mas o que será que aconteceu? E aí um dia ela me liga no telefone que eu não tinha, enfim, eu falei, alô e tal, faz um tempinho, naquela época a gente atendia telefone, hoje é só o WhatsApp,
Mas enfim, eu atendi o telefone e ela dizia: oi, Ari, tudo bom? Aqui é Mary Jane. Então, olha só, desculpa, eu abandonei a terapia, então, mas sabe por que eu abandonei a terapia? Porque eu prefiro ficar na minha ignorância do que saber todas essas coisas que eu estou sabendo de mim. Ok? Pessoal, eu fiz a minha parte. Eu propus, eu instiguei, eu inquietei, eu passava algumas referências para ela ler, eu fiz aquilo que eu podia, né? Mas agora, se o outro não quer, bom, aí também a gente não faz milagres, né? Só para dar esse exemplo que muitas vezes o chamado, ele pode ser assustador, assim como ele também pode ser algo redentor nas nossas vidas. Vai muito da forma como eu enxergo, como eu elaboro o chamado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live. Perguntas, críticas e sugestões podem mandar para mim no direct. Quem quiser esse livro, enfim, me chama no direct também. Eu tenho esse livro, posso disponibilizá-lo para vocês. Bom final de semana, curtam bastante a sexta-feira. E semana que vem, pessoal, eu fui convidado para dar uma aula na Universidade Federal de Goiás. E aí acho que eu vou abrir para vocês também, enfim, para quem quiser acompanhar essa nossa live. Na sexta-feira vai ser uma live, né? Vai ser na sexta-feira, enfim. Mas depois eu disponibilizo para vocês tudo direitinho, combinado? Um beijo para vocês, se cuidem aí, bom final de semana e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.